Aleluia! Quantos querem ouvir a palavra de Deus agora? Amém? Diga eu quero. Quantos foram abençoados pela manhã? Diga eu. E diga eu não fui porque eu não vim. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido, sempre lembrando que as nossas mensagens são gravadas e estão sendo enviadas via internet. Então a de manhã pode ser vista, já está sendo disponibilizada. Nós enviamos para todos os canais, inclusive para o seu WhatsApp, para que você compartilhe, faça propaganda como você fez do presidente da República, do seu deputado que você quis que alguém votasse. Faça isso, envie, para que nós possamos ter mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos muita gente agregada aqui conosco, no sentido de receber as notícias, que não são membros da igreja. Não há problema nenhum. No nosso plano de WhatsApp nós estamos enviando. Se você tiver um amigo, diz assim: poxa, manda essas mensagens para mim, cadastre o seu amigo e vamos compartilhar essas mensagens. Estou muito feliz hoje por poder mais uma vez trazer a palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu quero desafiar você a se segurar aí na cadeira por as próximas 3 horas. Amém, amado? Amém. Você vai segurar por menos de uma, as outras 2 ficam para os outros domingos. E nós vamos trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta semana, e o título já está aí: o segundo toque. Segundo toque, está ou não está? Está lá, o segundo toque. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 22. Fala de um cego de Betsaida. O único evangelho que narra esse fato é o evangelho de Marcos. Vamos tentar extrair daí aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e vamos pegar dessa passagem bíblica algo que possa ser exemplo para as nossas vidas, não só agora, mas daqui por diante. Amém? E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia. Se você está com a Bíblia no WhatsApp, você dê seu jeito de sublinhar, que eu não sei como é que você vai fazer isso, mas, enfim. E via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Pai, fala conosco, é a tua voz que nós queremos ouvir, mais nenhuma. O teu povo que está aqui é um povo que o Senhor trouxe para ouvir e reproduzir essa palavra, essa mensagem. Somos reprodutores da tua mensagem. Dá-nos, Senhor, um entendimento perfeito nesta noite. E se algum de nós tiver alguma dificuldade, Senhor, restaure a visão, para que podemos enxergar nitidamente e com clareza, em nome de Jesus. Amém. Queridos, absolutamente tudo que Deus faz, que Jesus fazia enquanto estava aqui na terra cumprindo o seu ministério, Ele faz com um propósito. Muita gente eu já vi comentando: poxa, então até Jesus, falhou na primeira, teve que orar a segunda. Isso não é verdade. Jesus orou pela primeira vez, Ele não viu completamente, e havia um propósito nessa situação e em tudo que Ele fazia. Em todos os ensinamentos de Jesus,
Jesus aplicava uma técnica. Não foi o primeiro cego que ele criou, que ele curou. E os 3 principais cegos que a Bíblia narra, ele cura de uma forma diferente. Mas o que eu quero que você guarde nesta noite é que tudo, absolutamente tudo que ele faz, ele tem uma mensagem, ele tem um propósito, ele tem um ensinamento. Ele não é o Jesus, me cura, está curado, está bom, curei mais um, adoro fazer o bem, cura. Não, ele fazia não em troca de alguma coisa, por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele. Mas ele fazia e faz para que nós entendamos o propósito. Tem um propósito nisso. Nós precisamos captar a mensagem de Deus, a mensagem do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu vou chamar o primeiro toque, o toque da restauração. E vou me deter um pouco mais no segundo toque e tentar aplicar para as nossas vidas esse segundo toque. É o toque que todos precisamos. Esse primeiro toque, o toque da restauração, é aquele que normalmente nos tira da aflição, do desespero. E quando nós estamos em desespero e pedimos uma ajuda, por menor que ela seja, se nos alivia, se nos deixa mais ou menos em conforto, a gente costuma já aceitar e dizer, é essa aqui, vai ficar assim, tá bom assim, eu não era nada. Declarações como essa, por exemplo, poxa, como a gente já viu muito, ontem mesmo eu vi numa igreja onde eu fui pregar, uma pessoa dando testemunho, meu irmão, eu andava no mundão, eu era perigoso, Deus me tirou de um charco de lodo, aí ele cita os versículos, mas hoje eu estou aqui, eu estou na igreja, hoje eu estou salvo. Para muitos isso é o suficiente. Tirar de um charco de lodo, tirar de um lamaçal, tirar do crime e salvá-lo, já é muito bom para muitos. Mas deixa eu te dizer, meu amado, antes que você diga, eu também acho bom, é bom, mas não é o suficiente. Deus não te tirou de lugar nenhum apenas para te salvar. Mas enquanto você chega, já adiantando a mensagem do domingo que vem, enquanto você chega no alvo, tem um caminho. Antes de chegar no alvo, até que você chegue ao alvo, há um caminho. E esse caminho, nós podemos estar com a primeira visão ou com a segunda visão. Isso eu queria que você observasse que serve para a sua vida espiritual, principalmente. Mas, deixa eu repetir, isso é algo espiritual que é preciso ser aplicado na sua vida espiritual na igreja, mas considerando que nós somos seres espirituais ou não, somos carnais. Somos, então nós temos que ser crentes. Aqui em casa significa no colégio, onde eu estiver fazendo uma prova, eu preciso de algo mais, e o que Deus quer é que nós façamos a diferença onde estivermos. Então esse primeiro toque é o toque que normalmente nos tira da aflição, da necessidade de termos uma cura, uma vida melhor, ou até mesmo na busca da salvação. Mas o segundo toque, o que é o segundo toque? Nesse eu quero me deter um pouco mais. Então, o primeiro toque nós já vimos que é o toque, eu estava doente, Jesus me curou. Eu estava brigado com a minha esposa, Jesus restaurou o meu casamento e agora eu estou bem. Eu era do mundo, fumava, bebia, praticava atos ilícitos e etc e tal, e Jesus me salvou. Esse é o primeiro toque. Eu andava sem esperança nenhuma, vivia à noite, eu não dormia, é uma cura. Eu vivia tendo sonhos, pesadelos, Jesus curou, eu não tenho mais isso. Meu filho, minha família, eu não tinha emprego, meu filho não conseguia, meu primo não sei o quê, minha outra filha fazia concurso, conseguiu. Esse eu chamo de primeiro toque. E qual é o segundo toque? Eu vou chamá-lo de toque do algo mais. Toque do algo mais. Você sabia que a todos quantos Jesus chamou, Ele chamou com o propósito de ser algo mais? Hoje, a pregadora falou de manhã
a Tati, algo tremendo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que fazemos uma diferença absurda em relação àqueles que não são de Deus. Para dois sentidos. Primeiro, para nos deixar em paz, não mexa com ele não. Hein? Segundo, é para dizer assim, vá até ele, vá até ela. Ali está a solução. Então, o segundo toque, que eu chamo de toque do algo mais, é também o toque da plenitude, o toque do upgrade. É o toque, mas no final eu vou dar mais uma ênfase nele, mas é o toque da intimidade. Então eu estou pegando essa passagem e fazendo uma comparação daquilo que Deus colocou no meu coração. Essa passagem pode ser aplicada de várias maneiras, e essa é aquela que nós vamos fazer a analogia disso daí, para seguir na visão espiritual do que nós temos. Note que não foi o cego que reclamou quando foi curado. Ele não disse assim, Jesus perguntou, você vê alguma coisa? Ele disse, eu vejo, né, mas não estou satisfeito. Mas ele só deu uma informação. E deu uma informação porque Jesus perguntou. Agora, irmãos, em sã consciência, pense comigo, Jesus precisava perguntar a ele se ele estava vendo? Será que Jesus não sabia que ele estava vendo? Antes, será que Jesus vai orar por ele e vai dizer assim, eu vou orar por esse camarada, mas cara, na verdade eu não tenho certeza se ele vai ver ou se não vai ver. Mas eu sou Jesus, eu estou aqui para isso e eu vou orar. Será que ele vai ver? Agora, não sei, esse tipo de cura aqui, de cuspir no olho da pessoa, eu ainda não fiz. Mas o Espírito Santo mandou fazer, não sei se vai funcionar. Será que nós temos esse Jesus? Então, claro que não, todas as respostas no coração dos irmãos não, absolutamente não. Então Jesus já sabia, e se ele sabia, por que ele perguntou? Porque há coisas na nossa vida que Jesus quer que nós saibamos que ele está de olho e quer a nossa parceria. Eu sei que você está assim. Um outro cego de Jericó, quando o procura e grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até eu sabia, até eu sei o que ele queria, até porque está escrito na Bíblia. Mas Jesus, novamente, onisciente, o Todo-Poderoso, pergunta-lhe, o que queres que eu te faça? Jesus ainda, no tanque de Betesda, no meio de um monte de machucados, enfermos, que era um lugar próprio para as pessoas serem curadas, eles não estavam passeando, porque o fato de estar enfermo não quer dizer que ele está procurando cura. Mas aqueles estavam, porque era um lugar para isto. E Jesus foi lá como judeu, sabendo que aquela era a rotina deles, uma vez por ano, esperavam um anjo mexer a água, e ali quando o anjo mexia a água, o que entrasse no tanque depois do anjo era curado. Então Jesus sabia disso tudo. No entanto, ele chega para um dos aleijados que está ali e pergunta, queres ser curado? Pela presciência e onisciência, presciência é uma coisa, onisciência é outra. Então ele sabia antes e sabe todas as coisas, a onisciência. Ele já sabia, esse moço está aqui para isso. Ele sabia até, a Bíblia diz isso, sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus já sabia. Então Jesus pergunta se ele quer, e agora ele vai perguntar, você vê alguma coisa? Sabe, amados, isso é uma pergunta que me deixa intrigado às vezes. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas olhando para uma direção e não sabemos o que elas estão vendo. Mas quando Jesus, eu olho e falo, será que ele está vendo? Será que está me enxergando? Um dia, você já viu essas pegadinhas que passa assim, a pessoa vem andando em direção a outra, a outra faz assim com o braço para dar um abraço e a pessoa, aí ele passa por ela e abraça o de trás? Está olhando para cá, o que ele está vendo? O que eu estou vendo? Estão todos olhando para cá, o que estão vendo? Estão todos olhando para ali, o que estão vendo?
E quando Jesus entra e faz uma pergunta, você vê alguma coisa? Repito, irmãos, será que Jesus não sabia o grau de visão que ele estava? Será que Jesus não sabia? Sabia. Mas Jesus dá a ele uma oportunidade de falar, mas Jesus vai mostrar para outras pessoas que estão ao lado, porque sempre ele fez isso. Ele cura alguém, ele conversa com alguém, mas ele atira para os lados, para quem está próximo, para que as pessoas vejam. E essa é a visão do Evangelho. Isso é o testemunho. O que Jesus quer é que nós recebamos e falemos para as pessoas o que recebemos, que multipliquemos. O que Jesus quer é que eu seja feliz e diga para as pessoas que eu sou feliz e por que razão eu sou feliz. Tem um corinho que diz, né? Como é que é? Estou alegre, me ajudem. Porque estás alegre, estou alegre. Conta-me por quê. Por que você está alegre? Porque eu ganhei um dinheirinho a mais. Não. Porque o meu time venceu o campeonato. Não. Diga-me por quê. Por que você é assim? Por quê? Hoje, a doutora Tatiana falou, no CTI que você via as pessoas, a mãe com filho, um pai com filho, e de repente, se ele é um servo de Deus, como é que ele pode estar ali e ainda ter sorriso nos lábios? Humanamente falando, não é possível, irmãos. Nós, estando de fora, falamos, não é possível, mas quando nós entramos nessa situação, entra em ação na nossa vida o Espírito Santo e faz uma diferença grande. Segunda visão. Porque antes que você pense que a segunda visão é só enxergar, mas a segunda visão é ter, possuir, alcançar algo a mais. Ele diz, eu vejo pessoas como árvores andando, caminhando. Agora, a Bíblia não diz muitos detalhes, eu gosto das entrelinhas demais. Ele era cego, quando ele é curado, eu vejo pessoas e vejo como árvores. Ele já sabia discernir o que era uma pessoa e o que era uma árvore. Mas ele via embolado. Ele está dizendo o seguinte, eu vejo imagens, vejo imagens sobrepostas também, não sei aquele negócio da televisão de antigamente. Eu me lembro que eu tinha uma televisão, eu devia ganhar um prêmio, porque eu conseguia assistir, eu ficava ali e fazia um negócio assim, de repente aparecia um negócio, e parece que ele, não parece. Aí, a minha irmã ficava lá, sobe no telhado, mexe na antena, e agora, para aí, mas se eu parar aqui eu não vejo, eu tenho que voltar para a sala. Não é? Lembra dessa época? No seu tempo isso? Hoje não, hoje é aquela televisão ali em HD, né? Alta definição. Mas aquele homem, ele estava enxergando. Isso é muito ruim para a vida do crente. Quando nós estamos vendo e não estamos discernindo, quando nós não sabemos discernir, quando nós não sabemos entender o que está acontecendo, nós estamos tateando. Nós estamos pisando em lugares que nós não sabemos se é firme. Deu uma enchente esses dias, agora no Rio, essa semana choveu, e eu vi uma pessoa atravessando a rua lá no Rio, sozinha, atravessando a rua, e ela atravessou a rua assim. A água estava por aqui. Por que ela estava fazendo aquilo? Porque ela não enxergava se havia um bueiro, se havia alguma coisa, um precipício, alguma coisa que pudesse cortar. Então ela põe o pé e fazendo assim. Há crentes que estão andando assim, mas deixa eu te dizer, não é assim que Jesus quer para a sua vida, não é isto, melhor dizendo, que Jesus quer para a sua vida, Ele quer algo mais, em todos os segmentos da sua vida. Você precisa fazer a diferença em tudo que você faz. Não basta ser curado ou ser salvo por Jesus. Se você está satisfeito por isso, pastor, mas eu estava num poço, estava num lamaçal, num charco de lodo, o senhor não sabe qual era a minha vida, hoje eu estou aqui salvo, e salvo e não falou de Jesus para ninguém, salvo e não ganhou ninguém para Jesus, e você fica ali, está bem, menos mal,
Mas deixa eu repetir, nós estamos com a primeira visão, e a primeira visão é aquela que o diabo quer que nós tenhamos. O diabo não é muito preocupado, e eu digo isso de cadeira, com aqueles que são salvos ou aceitam Jesus. Ele começa a se preocupar quando, em aceitando a Jesus, você começa a buscar os dons espirituais, porque através dos dons espirituais você vai enxergá-lo. Você vai dizer, isso é do diabo. E ele me descobriu. Você disse, isso não é de Deus. Não adianta fazer isso, adianta agora. Não é aqui que você tem que lutar, é contra aqui. Você está lutando aqui, mas isso é carne. Tem que lutar contra quê? Contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. O diabo sempre busca também introduzir mesquinhez na nossa vida espiritual, mas também material. E quando nós não temos a capacidade do algo mais, nós somos mesquinhos, nós somos medianos. Nós temos medo, alguma coisa nos bloqueia e nós não pregamos o Evangelho, alguma coisa nos bloqueia e por qualquer coisa nós jogamos a toalha. Isso é o que o inimigo chama. Aquele cego poderia viver muito bem com aquela primeira visão. Ei, ele era cego. Se você chegar para um cego e disser assim, olha, você é cego completamente, eu não tenho condição de te dar 2 vistas, mas eu tenho aqui um tratamento que uma eu vou te dar. Você aceita? Ele diz, pô, melhor uma do que nada. Essa vai ser a resposta. Melhor que nada. Eu não tinha nada. E é dessa afirmativa e afirmação, é desse conceito que Jesus quer nos livrar. É desse que o diabo quer que você, é esse que o diabo quer que você aceite, mas é esse que Jesus está dizendo, não é o suficiente. Por quê? Porque você pode algo mais, porque eu sou contigo em todos os momentos. Eu vou chamar então a primeira visão de vista grossa. É uma vista grossa. E vou entrar agora na segunda visão, é a visão que nos capacita a enxergar algo mais. É o nosso upgrade. Eu vou chamar de sintonia fina. Sintonia fina. Vou chamar, quando alguém tem a capacidade de enxergar, a minha filha, uma delas, a Thaís, ela desde pequenininha, e já via alguém falando assim, chama fulano que acha, acho que foi a tia Fátima falou um dia, fulano, a Isabela acha tudo, caiu no chão, ela acha, ela, é o Perilinho acha tudo, a Thaís achava, caiu um brinco na piscina, ela mergulhava e já voltava com ele na mão. Aí alguém tem a mania, não sei se você já ouviu isso, essa pessoa tem olhos de lince, já ouviram esse termo? Olhos de lince, que enxerga, lince é uma ave, né, parece, e é um felino, eu só queria saber se vocês sabiam, e ele enxerga com a capacidade muito grande, a águia também, olhos de águia, porque ela consegue enxergar muito longe, e a Bíblia, quando nos compara a sermos como águia, ela, dentre outras coisas, ela quer falar da visão, de nós estarmos acima. É essa visão que faz com que nós vençamos sem lutar. Conta-se que, já contei isso aqui há um tempo, mas tem muita gente nova na igreja, desde que eu contei isso, creio que muita gente não ouviu. Um desses aviãozinhos pequenos que só vai o piloto, e talvez caiba 1 ou 2 passageiros, e ele foi fazer a entrega de um lote muito importante, e ele pegou e saiu com o avião, e de repente ele está ouvindo um barulho. Ele está ouvindo um barulho, ele começa a olhar um barulho. Quando ele olhou assim, lá atrás, fora do alcance da mão dele, não tem piloto automático. Ele viu um ratinho roendo ali, correndo algo, um componente que, segundo ele,
Eu não sei se isso é uma história verdadeira, mas serve como uma ilustração de algo que existe, um avião, um ratinho subindo, um avião, fio, componente. Então, o rato estava lá roendo um componente que ele, falei, se ele roer aquilo ali, o avião vai cair. E eu não sei que componente é esse. Talvez depois o André possa nos dizer, lá após o culto. E ele tirou o sapato e mandou no rato. Não acertou, ficou sem sapato. Mandou o outro, e o rato está lá. E ele tentou fazer uma coisa, e toda vez que ele fazia, igual aquele pastor que estava dirigindo a Kombi, e o avião fazia assim. Aí ele lembrou dos cursos que ele fez, do que ele estudou, ele disse assim, há uma altitude que esse animal não aguenta. E ele então começou a subir, daqui a pouco o barulho parou quando ele olhou o rato morto. Porque a altitude não foi feita para aquele tipo de animalzinho. Ele venceu sem lutar. Quando nós subimos mais, isso chama segunda visão. Quando nós subimos mais, nós passamos a enxergar coisas que antes não víamos. Nós cristãos, infelizmente, irmãos, nós cristãos, na face da terra, estamos vivendo, numa grande maioria, vivendo para o gasto. Não são poucas as reportagens, as mensagens, os artigos que nós entramos na internet para ler o pastor da igreja lá não sei onde, aqui ou acolá, fora do Brasil, no Brasil, aponta como uma das causas de nós não estarmos conseguindo vencer as batalhas que aparentemente são simples de serem vencidas, é porque nós estamos vivendo para o gasto. O que é viver para o gasto? É viver com a primeira visão. É viver mediocremente. Mediocremente é na média. Nós fazemos vista grossa para uma série de coisas. Por exemplo, repito, em sua grande maioria, fazemos vistas para o pecado. Fazemos também vista grossa para o evangelismo. O que é fazer vista grossa para o evangelismo? É colocarmos desculpas, cada um dá conta de si, não adianta falar, eu falei uma vez, ele não quis. Irmãos, eu peguei para mim o seguinte, se eu como crente, você como crente, que está todos os domingos, todos quase, na igreja, estuda, trabalha na escola dominical, tem a Bíblia, lê, se você tem hora que não entende e não aceita, eu falo, você fala, ou alguém fala, você fala com alguém, e você vê a pessoa relutando e não aceitando, você quer que na primeira que você vai falar com uma pessoa que não tem Jesus, que está sendo evangelizado, você quer que ele aceite. Às vezes, irmãos, nós gastamos um tempo tremendo aqui, falando, irmãos, domingo, dia de culto especial, vai ter não sei o quê, e ficamos roucos. Aí, depois que não temos mais voz, passamos para a internet, passamos para o Zap e avisamos. E mesmo assim, algumas pessoas não conseguem. Umas querem e dizem, pastor, olha, eu fiz tudo para vir, mas não deu. Na hora de eu sair, o sapato estava apertado, a bicicleta furou o pneu, o saco de carvão arrebentou. Eles sempre têm alguma desculpa. E você acha que convidando uma pessoa que nunca foi crente, que às vezes até serve ao diabo, você quer que ele venha desamarradinho da Silva? Vai te esperar na igreja, estou na porta esperando amanhã às 7 horas. E você acha que é fácil ele vir? Nós fazemos vista grossa para isso. Quando? Quando nós não nos dispomos lá em buscar pela mão, trazer, ligar antes. Mas nós não ligamos, não esqueça do meu aniversário, depois da manhã, botou aqui, você tem um evento amanhã, você tem um evento hoje, faltam 4 horas. E se fosse o aniversário, você assim, gostaria de ganhar isso. Hoje está muito na moda, né? As pessoas convidam para o aniversário, ainda digo, olha, eu gostaria de ganhar isso. Pelo menos não está mentindo, ele está dizendo, eu gostaria de ganhar isso. Fazemos vista grossa para a nossa santidade e o nosso crescimento. O que é isso? Nós achamos que não precisamos, irmãos.
Quem sabe nós nos escoramos em pessoas, achamos que não precisamos. O fato de eu ser crente, o fato de eu ter uma Bíblia, o fato de eu estar na igreja, o fato de eu ter colegas e amigos crentes, eu não preciso fazer mais. Isso é vista grossa, isso é a primeira visão, primeiro toque. Vista grossa para o tempo a sós com Deus. E não falamos, a qualquer pessoa que tem pouco tempo com Deus a sós, você pode perguntar, nenhum deles vai dizer assim, não vale a pena, não vale a pena. Deus, nunca ninguém vai dizer isso, em sã consciência não, estou falando dos salvos. Mas alguns já estão colocando, rapaz, porque tem igrejas até que pregam isso, e na televisão, não precisa orar, Jesus já fez tudo por nós. Eu me lembro que uma das igrejas que eu fui há pouco tempo atrás, eu estava ali na porta conversando e recebendo as pessoas, o pastor fez questão que nós fôssemos para a porta e tal, e eu falei para uma pessoa, Deus te abençoe. Ela falou assim, eu já sou abençoado. Tipo assim, eu não quero. Outra eu já ouvi dizendo assim, não, Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Ele já fez tudo. Então está terminado, você está aqui de bobo. Você tem que estar lá com ele, você está aqui para quê? E a resposta eu sei qual é, ainda que você não a dê, a resposta é essa, porque eu gosto desse mundão. Só pode ser essa. E fazer vista para o tempo a sós com Deus, vista grossa, é achar que o tempo a sós com Deus é um mero ritual. Vista grossa, primeiro toque. No primeiro estágio da cura, ele iria até certo ponto. Vamos imaginar esse cego. Jesus leva-o lá para fora, cospe nos olhos, e aí? Está vendo? Estou vendo, homens parecem árvores. Bom, já está bom. Vamos supor que Jesus pare ali. Esse homem viveria bem. Eu conheço pessoas que só enxergam de um olho, e dirigem. Conheço pessoas que não enxergam bem dos dois e dirigem. Mas, meu irmão, é muito diferente enxergar bem dos dois olhos. Mas há coisas que essa visão dele iria atrapalhar. Ele iria viver, opa, ali não vem um elefante, ali está um homem, mas parece com uma árvore. Eu não sei se ele é muito gordo, porque abriu em 3 dimensões, mas eu vou mais ou menos, se fosse para matar, talvez ele matasse o fantasma, né? Matasse o da direita, o cara está no meio, abriu para os dois lados, não sei. Mas, quando ele chegasse em casa e a esposa falasse assim, filho, faz um favor por mim, estou aqui há 2 horas tentando colocar essa linha na agulha, e não consigo. Ele vai dizer, não dá para mim. Há coisas que não dá para nós. Quando nós temos só a primeira visão, não dá para nós. Por isso é que nós não adiantamos. Nós temos que entender, às vezes, nós que somos, você que tem uma intimidade com Deus, cabe a você entender o que não tem, não o que não tem te entender. É você que precisa entendê-lo. É você que, vendo a pessoa não colocar a linha na agulha, e muitas vezes a minha mãe pediu para eu fazer, filho, põe aqui para mim, eu na primeira, porque ela já estava com a vista cansada, quem sabe o óculos dela estava já vencido o grau. Outras pessoas, fulano, vem aqui, bota aqui para mim, porque não consegue. Mínimas coisas, eu estou te dando essa visão para você entender o espiritual que nós vamos abordar para finalizar. Chicão, faz um favor para mim. Vem cá, filho. Mas não sei se eu chamo você ou Perilim. Desculpa aqui, eu estou precisando de mexer aqui. Eu quero passar essa lâmpada lá para cá. É isso, para cá, encosta a mão nela. Vê se não está queimando, hein? Aí, tá bom, obrigado. Muito bom, ficou ótimo. Deus abençoe sua vida. Eu sei enxergar uma lâmpada, sei que ela está precisando de algum ajuste, mas chega um determinado momento que a minha primeira visão, eu vou ter que chamar alguém que tem uma visão acima. Quantos vocês estão entendendo isso?
E às vezes nos acostumamos. Quem sabe a dona Fátima já tem acostumado. Chico, tem uma lâmpada aqui para trocar. Chico, a cortina lá está não sei o quê. Porque é mais fácil, ele é muito maior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Qual é a saída dela, pastor? Se ela é bem menor, compra uma escada. Não faça isso, tá, Fátima? Compra um tamborete. Porque o tamborete, a escada, é que vai te levar. E quem é esse tamborete? Quem é essa escada? O Espírito Santo. Na segunda. Existe a chance do segundo toque. O toque de Jesus nos leva a lugares altos. Então, repetindo, sintonia fina. Tinha um ditado aí, uma propaganda antiga que dizia assim: não basta ser pai, tem que... vocês viram, né? Não basta ser crente, tem que fazer a diferença. Não basta ser salvo, tem que ter o toque especial. Esse eu vou chamar de toque da intimidade. Irmãos, primeira coisa que eu quero te dizer, que intimidade é uma coisa que você adquire e que também perde. Você já teve intimidade com alguma pessoa e que hoje não tem mais? Não precisa dizer por quê, mas você lembra: eu já tive intimidade com alguém que hoje eu não tenho mais essa intimidade. Ou brigaram, ou quando perdeu a confiança, ou ele te traiu, mas você teve intimidade, hoje não tem mais. Teve alguém já assim? Vocês têm? Ninguém? Vocês estão... Amém. Eu também. Então, intimidade com Deus você tem e você também perde. Pastor, mas não, uma vez íntimo, sempre íntimo. Isso não está na Bíblia, irmão. Isso é algo que você está criando para a sua vida. Nós temos intimidade quando nós buscamos, em primeiro lugar, queremos e deixamos que Ele nos envolva com a sua intimidade. Primeira coisa. E perdemos a intimidade quando nós decidimos virar as costas. Quando nós abrimos mão de algo que Ele nos pede, quando nós começamos a achar que algo está ruim, e aí, ao perder a intimidade, eu perco a segunda visão. Continua crente. Continua crente. Continua com a luz ali. E ela está iluminando. Mas quando ela queimar, eu vou depender de alguém para trocar para mim. Porque eu não tenho uma banqueta. Porque eu não tenho uma escada. Este segundo toque, ele pode ser comparado à visão que Paulo teve do terceiro céu. Abra para mim em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Diz assim: conheço um homem. Esse homem era ele mesmo. Paulo estava falando dele. Quando ele vai dar um testemunho, ele vai falar de um testemunho dele. E ele diz: eu conheço um homem em Cristo, um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Amados, eu chamo a segunda visão da visão das coisas excelentes e misteriosas de Deus. Eu falo da segunda visão, daquele algo a mais que você experimentou, e por isso, se você experimentou, você mais adiante vai dizer o que o próprio Paulo disse:
As minhas experiências e a minha sabedoria, tudo do passado, eu considero como esterco. Está escrito esterco na Bíblia. Comparadas àquelas coisas que eu estou vendo. E parece que eu vejo esse homem dizendo, e agora, ô Felisberto, o nome dele era, acho que é Felisberto, Felisberto, como é que está depois da segunda oração que Jesus fez? Que é isso? Eu fiz uma operação de cataratas. Tremenda. Eu enxergo absurdo. Eu estou enxergando daqui em São Paulo. Eu estou enxergando mais que águia. E como é que é? Mas incomparável. Incomparável o quê? Quando você era cego? Não. Incomparável a primeira visão, porque eu via turva, agora eu vejo definido. Eu sou capaz de olhar. Irmãos, que coisa tremenda na nossa vida espiritual, quando diz assim, eu não sabia que eu podia experimentar isso. Algumas vezes eu revelei aqui na igreja, oh meu Deus, se eu tivesse 30 anos hoje, com a experiência espiritual que Deus me deu agora. Porque eu não conhecia, e porque eu não conhecia, eu desprezei. Eu rechacei muitas vezes, mas Deus foi misericordioso e me deu tempo, mas você pode não ter tempo. Essa segunda visão, eu a comparo à visão que Paulo teve do terceiro céu. Eu não estou dizendo que essa visão é a visão do terceiro céu. É comparada a isso, de coisas indizíveis. O Gabriel, missionário que esteve aqui, ele contando que ele estava lá naquele país, não me lembro nem onde era o país, mas, era um país desse que não... E ele foi visitar um cara que tinha lá os deuses dele, que não conseguia, e estão esperando. Quando ele começou a falar de Jesus e tal, o cara disse, eu quero. Aí ficou quieto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Vocês lembram disso? E ele disse, caramba, o cara morreu. E agora nós vamos ser presos, porque nós vamos sair desse país aqui. O cara era um líder lá, né? Espiritual do Deus dele. Daqui a pouco o cara volta. E ele volta, ele disse, eu vi isso. Aí quando ele começou a narrar o que ele viu, ele tinha visto Jesus, ele viu, aí o Gabriel falou assim, fulano, nós estamos há tantos anos servindo Jesus, eu ainda não tive isso, você foi contemplado com essa visão, é algo mais ou menos disso que eu estou dizendo. Mas essa visão não é apenas você fechar o olho e ver um vulto, não é a visão apenas de um sonho, alguma coisa, mas é a visão de sabedoria. É essa visão que Deus quer que nós tenhamos. É o algo a mais para entender as coisas dele. Esse lugar é o lugar da visão privilegiada. Você está como se assistisse a algum lugar, algum esporte, e você está de cima, visão privilegiada. Visão da glória, acesso a palavras inexprimíveis, visão de grandes experiências sobrenaturais. E quando nós estamos nesse nível, irmãos, nós não temos medo de atravessar a rua, porque eu não sei se tem 4 carros e vem um só. Quando eu estou acostumado a ver só moto, e ela vem de noite, eu vejo, vem uma moto. Um bocadinho vem 2 motos. Mas se eu não estou acostumado e não conheço o carro, quando vier um carro, eu penso, vem 2 motos ali, vou entrar no meio e estou atropelado. Está entendendo o que eu estou falando? Aqui, nessa segunda visão, nós contamos com lentes espirituais. Quem faz a cirurgia de cataratas, ele recebe uma lente especial. E aquilo que era turvo, aquilo que era embaçado, ele passa a enxergar nítido. Nos ajuda a enxergar aquilo que não se enxerga. Como é que eu vou enxergar aquilo que eu não enxergo, que não se enxerga? O que não se enxerga é enxergável. Existe esse termo? Se não existe, está no dicionário Shalom, a partir de hoje. Não se enxerga, não. E eu quero comparar isso para concluir, irmãos, e orar pela sua vida. Eu quero que abra em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 6. E nós vamos
Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, deixa antes dizer o que está acontecendo aqui, para você entender, a partir do versículo 8. Eu não vou ler o 8, eu vou ler lá no 15. Mas o rei da Síria entra em guerra contra o rei de Israel. E aí ele vai e arma um exército, não precisa publicar ainda, espera só um pouquinho, para não desviar a atenção do povo. Então o rei da Síria já prepara um exército, acampa num lugar, e Eliseu, por sua visão 2, espiritual, dado a intimidade que ele tinha com Deus, Deus revela para ele, e ele fala para o rei de Israel, não vai para aquele lugar ali não, está a partir do versículo 8, depois você lê na sua casa. Estou resumindo para você. Não vai para lá, porque o rei da Síria preparou para você uma armadilha, ele está no lugar assim, assim, assim. Aí, o rei de Israel se prepara, bota defesa e tal, e o rei da Síria fica sabendo. E ele fica perturbado, e ele chega entre o seu exército e diz assim, tem alguém aqui me furando aqui o meu bloqueio. Quem é o X9 aqui? Quem é a pessoa que está... Fala, por quê? Tudo que nós falamos aqui, Israel sabe, tem alguém delatando aqui. Quem é o delator? Quem é o traíra aqui? Você vê que traíra já existia desde aquela época, irmão. Não é o tempo de hoje, não. Já existia traíra. Aí alguém deles disse assim, ninguém, é de lá. Mas como é de lá que ele está aqui? Tem um homenzinho do lado de lá. Esse homem vê tudo. Mas como é que ele pode ver aqui? É porque tem a segunda visão. Qual é o nome dele? Eliseu. Esse homem enxerga além do que ele está vendo, porque ele não consegue enxergar de lá. Mas Deus enxerga de cima e passa a visão para quem está aqui. No meio tem uma distância, tem um muro, mas Deus olha e diz assim, Eliseu, ele fez isso com Daniel, fez isso. Segunda visão. Captaram, irmãos? Fazia um negócio, Eliseu, rei, eles vão vir de amarelo. Tem alguém aqui, tem traíra aqui. Tem traíra, não é possível. Ele não conseguia entender que o Espírito Santo estava dizendo, eu zelo e velo por ti. Aí disse, é o tal do Eliseu? Então tá, então esquece um pouco o exército de lá e vamos para a casa do Eliseu. Irmãos, agora eu vou ler. O rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. A partir do versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou. Deixa eu ler um pouquinho antes. Um dos servos, versículo 12. Põe para mim, querido. Estou te complicando, né, meu herói? Diz assim, um dos seus servos ponderou, rei meu, senhor, não é isso que se passa, você não tem traindo aqui, está aqui, e que está traindo a favor do rei de Israel, né? O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Que tá doido. Estou maluco, gente. O senhor, mas como é que é possível? Eu vou contar uma história para o senhor. Não está ali escrito, não. Eu que estou contando agora. Que a segunda visão me deu. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. Que ainda vai acontecer. Estou contando para a pregação da igreja. Que sonhou e não lembrava o que sonhava. Mas a segunda visão foi em Daniel. E Daniel descobriu o que ele sonhou, sem ter sonhado por ele, e o que significava. Segunda visão. Bom, isso foi eu que arranjei aqui agora para você entender. O profeta Eliseu, vou ler de novo, irmão, que isso aqui é muito lindo, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, e de ver de onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã. Está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. Aleluia!
glória a Deus, que madrugada bonita. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo de Eliseu, que andava com Eliseu, viu os milagres de Eliseu, né, Tatiana? Viram que Deus falava com Moisés, viu que o faraó falava com Moisés. A pregação de hoje de manhã vai ser mandada para todo mundo, e quem não veio de manhã vai receber por zap, e você vai receber uns 10 amigos dizendo: sugiro que você veja. Seu servo de quem? 1, 2 e já bem alto. Servo de quem? Que andava com quem? Que viu os milagres? Eliseu. Seu servo lhe indagou: ah, meu senhor! O servo agora viu também. A mesma coisa que Eliseu viu, o servo viu. Viu ou não viu? Ah, meu senhor, o que haveremos de fazer? Visão 1. E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Que visão é essa? Responda 1, 2 já. Number 2. 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, Deus no hebraico, abre os olhos dele. Está vendo alguma coisa? E agora? Agora eu vejo perfeito. A Bíblia é linda, irmãos. Estou no Antigo Testamento, parece que eu estou no Novo, parece que eu acabei de ler Marcos. Abre os olhos dele a fim de que consiga ver. Vê o que, irmãos? Vê o que ele viu. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Olha que Deus espetacular. Não sei se você está alcançando o que eu falei no início. Deus não quer Eliseu, Deus quer Eliseus. Quantos compreenderam? Então eu vou dizer de novo: Deus não quer um, Deus quer mais. Amém? Deus não tinha interesse em Eliseu, só você vai ver, porque você sabe, nós somos assim, carne e unha, você sabe, essa gentalha não. Mas ele não viu porque ele não quis. Mas agora, quando precisou de ver, Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos, Senhor, dê ao meu servo aquilo que eu tenho. Eliseu estava repassando aquilo que ele também tinha pedido a Deus. Senhor, eu quero uma porção dobrada do que Elias tem. E ele agora recebe, e ele agora está repassando. Senhor, eu quero que ele veja como eu vejo, porque se ele vir como eu vejo, ele não vai me atrapalhar, 1, e 2, vai me ajudar. O resto, vocês conhecem essa passagem, né? Quando os filhos desciam contra ele, Eliseu orou: Yahvé, agora rogo, segue esses homens todos. Já pensou agora o exército que ele tinha visto com os olhos carnais? Ele não tinha segunda visão, ele perde até a primeira. Então, o perigo de nós termos só uma é que nós podemos ficar sem nenhuma. Isso é profundo, irmão. O perigo de nós termos uma é que nós podemos ficar sem nenhuma. Não tem um ditado que diz: quem tem 2 tem 1, e quem tem 1 lentes espirituais. Essa visão 2 que o Senhor faz você ter em casa com sua esposa e seu marido, seus filhos. Essa visão 2 que você é capaz de entender dentro do seu trabalho, aquilo que estão tramando contra você, e você enxerga o que vem depois, e porque você enxerga, você não se abala. Mas se você não enxerga, você pede demissão. E quando você sai, na semana seguinte, ele diz assim: todos que estavam lá foram aumentados hoje, o salário foi dobrado, foram promovidos. Ah, porque eu não esperei.
Eu conheci um amigo no mercado financeiro, onde eu trabalhei alguns anos. Se alguém tinha mão podre para aplicar recurso, era ele. A bolsa começou a subir e tal, aí ele vai lá e comprava um monte de ação. No dia seguinte a bolsa caía, ele não analisava, só que subiu, ele comprou, aí começou a perder, perdeu 30%, ele vai lá e vendia. 3 dias depois subia. Ele falou, agora não é possível, cair 2 vezes, não, comprava, caía de novo. É por quê? Será que a bolsa estava de brincadeira com ele? Não, a bolsa nem sabia quem ele era. O que acontecia é que ele não analisava a situação do mercado. Isso eu chamo visão 2. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Eu sou de uma época, não vai muito tempo, não é a época minha de criança, mas eu também ouvia isso em criança, mas eu ouvi muito mais depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ouvir muito isso. Ô, pastor, irmão, fulano, eu falava, estou com uma tribulação aqui, está assim. A pessoa falou, isso aí é sinal? Sinal de bênção. Vem bênção aí, por quê? Eu tenho uma segunda visão, Deus está te provando, Deus está te cercando, te mostrando, Ele vai te usar, Ele vai fazer alguma coisa. Mas, se eu saio, preguei uma vez aqui, e agora eu concluo, já até fechei a Bíblia. Vou pregar outra vez, porque já tem muito tempo que eu não prego essa mensagem. É bom a gente repetir, para que as pessoas que ouviram se lembrem, e para as pessoas que não ouviram, ouçam. Do casamento, na bodas de Caná da Galileia, em dado momento acaba o vinho. Não diz se acabou no último dia, nem no primeiro, mas acabou antes da festa terminar. E eu preguei sobre 3 grupos de pessoas. Eu gosto de analisar situações. E eu fiquei pensando naquele grupo que acabou, vamos embora. Não tem mais nada aqui, já comi, já bebi, nada mais me prende aqui, já bebi, já comi, nada mais me prende aqui. Já vai embora. Acabou o vinho, o que eu vou fazer aqui? Só que, quando eles foram embora, entra em cena Jesus Christ. Shalom é cultura, hein, Perilim? Arrebentando no inglês aqui. Obreiros, pega aquelas talhas ali e enche de água. De água? É de água, mas vamos trocar vinho por água? Não, faz. Está tudo cheio, Senhor. E agora, o que é que a gente faz? Tem algum pó aí, um pozinho para... Não. Vai lá e distribui. Entrega para o mestre de sala, mestre de cerimônia. E ele foi, agora manda entregar para o pessoal. Começou. E eu só via esse. O louco sou. Esses eram os paulistas que estavam lá. Que isso? Que isso? Eu nunca bebi um vinho desse. Aí não aguentaram, foram no noivo. Rapaz, se arrebentou, cara. Todo mundo coloca o bom no início. O pessoal bebe, depois põe qualquer porcaria. Você não. Monta teu fim, o que é isso? Aí contaram, rapaz, você soube o que houve no casamento lá em Caná? O que houve? Eu saí antes. Você perdeu, cara. Perdi o quê? Não, vinho acabou. Acabou o ruim. Mas o que veio depois... Sabe, irmãos, quando Jesus está na nossa vida, Ele dá a segunda visão. O que às vezes nós não sabemos é esperar, ou não queremos falar. Estou vendo homens, mas está aparecendo aqui. Vamos fazer um teste aqui, todos, por favor, agora. Se você usa óculos e precisa muito do óculos, tira o óculos e olha para cá. Se você não usa óculos, não precisa, Vivian fez uma operação, está enxergando longe, faz assim, Vivian, assim, embaçar seus olhos. Fica assim, eu vou contar até 3, tá? 1, fica assim, até 3. 2, 3, abra assim. Põe os óculos, quem é de óculos, e abre o olho. Melhorou? E que é isso? Isso seria assim, ó. Vamos entrar na igreja, eu vou fazer esse teste. Apaga as luzes. Acenda agora com essa visão assim, turva. E enquanto estão assim, eu pergunto, quem está ali na terceira fila, na ponta?
Sei, parece o Oswaldo, Ariovaldo, Gerobaldo, mas é algo terminado em Aldo. Não é uma coisa nem outra, é o Suian, depois que eu abrisse. Quantos estão entendendo, irmãos? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Vamos trocar a letra? Quem já enxergou com a segunda visão, com a primeira visão, não quer nunca mais enxergar. Vai para o meu próximo CD essa música. Faça de conta que eu sou Eliseu. E posso ser, porque a Bíblia diz que Elias e Eliseu eram homens sujeitos às mesmas emoções e defeitos e coisa que nós. Mas vamos lá, suponha que eu seja Eliseu. E eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. E da mesma forma sincera que eu estou lhe perguntando, eu queria que você fosse, ao menos diante de Deus, sincero. Se você não consegue ser sincero diante de mim, seja diante de Deus. Você acha que eu tenho interesse de que a Shalom tenha só uma pessoa com essa visão? 2? Acho que 5 está bom. Vocês pensam assim? Pois eu não penso. Primeiro, eu não penso por uma questão espiritual e bíblica, que eu sei que eu não posso ser egoísta e segurar para mim aquilo que Deus tem para todos. Segundo, porque eu sou inteligente. E por ser inteligente, eu digo, quantos mais formos com a visão 2, menos trabalho eu vou ter. Três, quantos mais formos com a visão 2, mais vitória, mais rapidamente teremos. 4, quanto mais formos com a visão 2, menos vezes murmuraremos e afrontaremos o nosso Deus, porque não estamos conseguindo ver. E é nesse sentido que eu quero te desafiar a vir aqui buscar essa segunda visão. Talvez você não receba agora, mas você vai dar o start agora. E essa mensagem, esse start agora, você vai entender, porque domingo que vem eu vou pregar sobre entre a porta e o alvo existe um caminho. Vou falar sobre a porta, sobre o caminho, sobre o alvo. Está na Bíblia. Então é possível que você venha aqui na frente e saia daqui ainda sem a segunda visão, como o cego saiu já com a segunda visão. Mas você vai sair com o selo da segunda visão, o carimbo, tal qual como você vai ao consulado americano, faz a entrevista e o cônsul diz assim: o que vai fazer nos Estados Unidos? Quantos dias pretende ficar lá? Você tem endereço lá? Você pretende voltar? Quando você satisfez as perguntas dele, ele disse: ok, vou deixar você ir. Você já tem o passaporte? Não. Mas você saiu dali com um protocolo. Vem buscar o teu passaporte depois, ou eu te mandarei o passaporte em casa. Mas você já saiu dali com a certeza da segunda visão. Mas pode ser que você receba na hora. E já sai daqui: que é isso? Meu Deus, eu vim para cá, para a igreja hoje, e um negócio me encasquetou, isso é o mineiro, na cabeça, e eu não sabia, mas agora, uau! Tudo se descortinou, o véu abriu. Que isso? Eu estou enxergando, está até... Quando a Vera entrou para fazer essa cirurgia que ela fez, colocou lá as lentes, porque eu não enxergava nada,
A médica disse, põe um óculos escuro, essa é a visão, a orientação, vai, não se meta. E ela desceu ali na rampa das coisas e pegando o óculos. Quando ela fez assim, parecia a luz de Saulo, né? A luz de Jesus em cima do Saulo, quase que ela cai. E ela, peraí, o óculos melhorou. E eu lembro da cirurgia, e ela vindo na ponte, uma que ela fez no Rio, ela disse, olha lá, estou enxergando placa L, KB, não sei o quê, e olha lá. Irmãos, pode ser que isso aconteça com você agora aqui, com relação a algo que você está há anos perguntando a Deus, Senhor, por quê? Aonde? Mas você está assim, aonde, Senhor? Aonde, Senhor? Aonde está? E de repente, ele, abriu sua visão aqui, disse, Senhor, não precisa, eu já sei onde está. Já sei. Agora deixa. Então vem aqui, eu quero orar para que você tenha essa visão. Mas Jesus perguntou, você vê alguma coisa? Você quer? Você está disposto? Então eu quero que você fique à vontade. Mas eu quero que você saiba que o meu coração é que toda a igreja tenha a visão que eu, a pastora, os líderes, alguns deles já têm, estão buscando, estão enxergando, para que em vindo a tribulação nós saibamos suportar. Em vindo a tribulação nós saibamos suportar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Aleluia, aleluia, pode vir, se quiser, né? Se não quiser, eu estou entendendo que você não precisa dessa visão, você está enxergando de binóculos, mas vem em nome de Jesus. O Senhor diz assim, eu estou precisando de Eliseus, mais Eliseus. Quer ser um Eliseu? Suyan, quer ser um Eliseu?